Estamos hoje em nosso terceiro estudo, a primeira terra, e baseado em Gênesis 2 praticamente. Muito bem, vamos iniciar o nosso estudo. Vou lembrar um pouquinho do que estudamos a semana passada. Nós falamos aí da semana da criação, discutimos um pouquinho a questão ciência, religião, o valor do estudo da evolução e o valor do estudo da criação e tudo mais. Mas chegamos à conclusão que algumas coisas foram instituídas nessa semana da criação, o que deixa a humanidade muito intrigado. Uma dessas coisas, por exemplo, foi a semana. 7 dias. O que marca esses 7 dias, tendo em vista que os japoneses usam essa semana, os europeus também, nós aqui também, os antigos usam esse ciclo semanal? Parece que só a Bíblia traz isso. Uma característica incrível, estipulada por Deus. Poderia ser 8, poderia ser 5, poderia ser 10. Mas Deus estipulou que seriam 7 dias. E assim tem sido desde que Deus fez. Embora muitos não saibam nem porquê, segue uma semana com 7 dias, nós, ao estudarmos o livro de Gênesis, sabemos por quê. Porque Deus assim estipulou. Uma outra coisa foi o casamento, né? A família. Ali no 6º dia, Adão e Eva. E permanece também até os dias de hoje, né? Uma instituição tão importante, né, doutora Raquel? É verdade. E instituída por Deus. E está muito claro como foi isso, exatamente em Gênesis capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos estudando essa semana. Plano de Deus, um plano perfeito, e que apesar de tudo, ainda hoje, ele é praticado, porque a família existe. Eu não digo se ela está bem ou não, mas que a família existe, existe. E que a família cristã busque as bênçãos de Deus e fazer a vontade dele. E a gente percebe que no lugar onde a família é bem estruturada, a casa é boa, a vizinhança é boa e a cidade é boa, né? Se uma cidade formada por boas famílias, olha que coisa maravilhosa, né? E o grande anseio da sociedade é ser melhor, mas ela tem se esquecido da família. Pensa-se muito no indivíduo, o mundo veio afunilando e individualizando-se, mas ele passa pela célula familiar, a que ser valorizada. Uma coisa também que aconteceu na semana da criação foi a questão do trabalho. Porque Deus colocou ali o homem para tomar conta da coisa, né? Olha, foi o primeiro gerente ali, né? Gerente da terra. E já também nasceu o período de descanso também ali, porque Deus sabia que ninguém é de ferro, né? Ele instituiu o trabalho, mas também já deu um dia de descanso. Isso também acontece praticamente no mundo todo, né, pastor? Ou seja, as pessoas trabalham um período e descansam num determinado período e vem de lá também, né? Como já estudamos, Deus é o autor do ser humano, Deus fez do ser humano. Portanto, ninguém melhor do que ele conhece a máquina que é o corpo humano. E Deus, com sua presciência, com sua sabedoria, com seu entendimento da genealogia, da fisiologia do corpo humano, Deus estipulou. O homem tem que trabalhar, mas um dia é o dia de descanso. Esse dia é o dia para o homem não se envolver nas atividades usuais. Adão cuidaria do jardim, 6 dias, mas um dia não cuidaria. Esse seria um dia diferente, um dia especial. Tanto diferente e especial que o livro de Gênesis demonstra que Deus fez 2 coisas com esse 7º dia. Ele abençoou e santificou. Será que isso tornou realmente o dia de sábado, o 7º dia, um dia diferente, doutora Raquel? Tornou. Eu costumo orar quando o sábado chega, dizendo: Senhor, estamos entrando dentro de um tempo que a Ti pertence. É um dia, é um tempo separado na semana por Deus, de maneira especial. E Ele nos dá como um presente. E esse presente precisa ser recebido. E então nós entenderemos o que é este dia santificado e abençoado. É preciso tomar posse da bênção. Ela está ali. E valorizar essa maravilha que Deus criou para nós. Nesses 7 dias, Jonathan, da criação, o sábado é o dia diferente. É o dia especial. É o dia que recebe tais adjetivos que nenhum outro recebe. Deus criou e viu que era bom. Mas não que o dia era bom, mas aquilo que Ele fez era bom. Mas no 7º dia, Deus não cria nada físico, mas cria o dia e Deus abençoa e santifica esse dia. Portanto, o dia de sábado é um período especial, é um tempo especial. E gostaria também de citar que o sábado, como estamos vendo aqui, foi instituído logo na criação. Deus, quando criou, já instituiu o sábado. Porque algumas pessoas confundem. Entregou de presente ao homem.
foi um enorme presente criado por Deus. Em seguida, se ele coroou a criação com a existência do homem e da mulher, Sim. ele entregou a esse casal esse dia maravilhoso como um presente. Algumas pessoas pensam porque os adventistas do sétimo dia guardam o dia do sábado. Existem outras igrejas que também observam o mandamento bíblico do sábado. E os judeus é um povo conhecido também por causa do sábado. E com isso muitas pessoas acham que o sábado veio quando Deus deu ali os 10 mandamentos a Moisés, né? Agora, eu chamo a atenção que o 4º mandamento está escrito, lembra-te. E tem que lembrar de uma coisa que já existia, né, pastor? Não estava apresentando nada novo. O sábado veio desde a criação. Deus já deu logo no começo. Deus deu logo no começo. O que ele faz nos 10 mandamentos é colocar de uma forma didática nas 2 tábuas aquilo que Deus entendia ser o melhor, aquilo que Deus estipulava para o povo. Mas não que Deus estava ali instituindo o sábado, porque o sábado já está vindo desde aqui. Deus abençoe e santifica esse dia quando cria. Uma outra coisa que me chama a atenção também é que este ciclo semanal, ele nunca foi alterado também do ponto de vista dos dias da semana. Porque o mesmo sábado que é aqui, é o sábado lá em Israel. E os judeus são povos antigos que observam ali os dias desde... Eles têm um calendário de 5.000 e tantos anos, né? E o sábado deles é o mesmo sábado do italiano, o mesmo sábado do americano, o mesmo sábado do japonês, o mesmo sábado do russo. Ou seja, o sábado sempre foi sábado, não houve mudança no ciclo semanal. Isso é impressionante, não é? Porque poderiam ter mudado. Esse é o dedo de Deus conduzindo a história. Preservar, proteger. É Deus preservando esse ciclo semanal, porque tanta coisa aconteceu Exato. na história, povos, guerras entre os povos, e isso se preservou. Exatamente, é impressionante, né? Bom, vamos ver um pouquinho aqui a questão no relato da criação. Aqui fala, por exemplo, que Deus criou o homem de forma diferente. Nós já vimos um pouquinho disso. Tudo Deus foi falando, mas o homem foi diferente, né? Deus tocou ali. A senhora que trabalha com saúde, lembro quando a senhora era diretora do Hospital Paulistano ali, né? Acho que viu muitos bebezinhos vindo, e o toque da mãe, do pai, é um toque amoroso. Eu sinto isso quando vejo a história do Gênesis, Deus criando o homem, não parece isso? E essa necessidade que o ser humano tem de ser tocado vem das suas origens. Isso não se perdeu. Deus, com suas próprias mãos, formou o homem. Da terra ele o fez. Uhum. E eu fico pensando e visualizando esse ser divino, maravilhoso, criador, elaborando o homem e dando-lhe vida. Ele tocou, ele não falou, ele tocou. Toque maravilhoso de Deus. Exatamente. Que é uma questão de dar uma ideia de relação íntima, Completa. diz a doutora Raquel. Porque Deus poderia ter dito e o homem ter aparecido. Como ele falou nas outras coisas apareceram, ele poderia ter falado, surja o homem e o homem surgiria. Mas não foi o que Deus fez. Deus, ele colocou a mão no barro e fez o homem. A sua imagem, e semelhança. a sua semelhança. Eu fico imaginando Deus moldando, Deus tirando assim os excessos e moldando o homem, fazendo o seu rosto, o seu corpo, os seus órgãos, colocando todos no lugar certo, com funções específicas, contribuindo para o bom andamento do corpo. É algo incrível. Quando eu vi o parto da minha filha, quando a doutora Raquel viu muito bebê, o médico olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor não vai dar trabalho aqui não. Eu falei: não, eu vou tentar ficar firme. Porque foi o parto, como tudo aconteceu, mas foi incrível ver minha filha nascendo. Na forma como ela saiu, como ela surgiu, e ver a maravilha que é o corpo humano, como tudo é formado, e entendemos pelo relato bíblico que isso não é obra do acaso. Foi um grande projetista que fez tudo isso, foi Deus, e fez não falando, mas com suas mãos. E de maneira tão específica, dando personalidade, características únicas a cada ser humano. Uhum. Adão, de maneira específica, sua mente, sua forma de pensar, de raciocinar, é só um milagre de Deus que faz com que isso ainda hoje aconteça. Que a raça humana ainda exista, apesar de enfraquecida, fragilizada, defeituosa, mas a maravilha de ver o bebê nascer, de ver a mão de Deus na criação do homem todos os dias.
Deus criou o ser humano e Ele é o grande Pai mantenedor do ser humano. Outro dia, assistindo uma palestra com o Dr. Rodrigo Silva, ele começou a estabelecer as diferenças entre os animais e o ser humano. E ele disse, olha, os animais são muito parecidos, né? Também têm pulmões, também sentem fome, sentem dor. Também tem o livre-arbítrio, porque você chama, ele vem se ele quiser, vai se quiser. Mas uma coisa me chama a atenção. Parece que o homem é o único que tem aquele desejo de adorar alguma coisa. Ou seja, essa religiosidade dentro dele. E talvez por isso que Deus colocou o sábado como um dia especial para o homem ter esse relacionamento com Deus. O homem é o único que se reconhece como criatura, porque os demais animais vivem por instinto, eles vivem simplesmente por viver. Agora o ser humano sabe por que ele vive. Ele tem um objetivo na vida dele, ele tem os propósitos. Agora, quando nós voltamos à Bíblia, sabemos qual é o propósito real, genuíno e verdadeiro. Embora muitas pessoas colocam propósitos diversos para a vida e para a existência humana, mas o propósito que temos aqui é o plano que Deus tem para a raça humana. Então a gente pode dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, seus membros, eles observam o sábado para ter um relacionamento melhor com o Criador? Para ter um relacionamento melhor e reconhecer que eles foram criados por Deus. Porque quando Deus estipula o sábado como um dia especial, e eu, como ser humano, reconheço esse dia como um dia especial, estou dizendo, eu acredito que foi Deus que criou tudo isso. Eu creio que Deus é o autor da vida, eu creio que Deus é o autor do mundo, e é nesse dia que eu vou me relacionar especialmente com Ele. Nosso relacionamento tem que ser todo dia, segunda, terça, quarta, domingo, todos, mas o sábado é um dia diferente. É o dia para o qual eu me preparo para esse encontro especial com Deus. E também com a minha família, com os meus irmãos. Há uma socialização especial nesse dia. Há que refletir um pouco mais nesse dia. Por que estou aqui? Para que estou aqui? Há que ser um dia de servir melhor ao Senhor e ao próximo. E Gênesis 2, ele vem falando a respeito de por que somos quem somos. Está aqui, dito, Deus nos criou, da forma como Ele nos criou e para que nos criou. Pastor, nós terminamos o bloco anterior falando essa palavra diferente aqui, Nefesh Hayah, que significa alma vivente ou ser vivente. Na verdade, ela está aqui em Gênesis 2, verso 7. Diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Existe muita confusão hoje em dia, pastor, nessa questão de alma. Alguns falam de alma penada, né? Para onde vai a alma? Quando morre, fica essa alma vagando. Aqui parece que está o segredo para entender essa palavrinha. A grande questão está entre o verbo ser e ter. O texto bíblico diz assim, que Deus pegou o pó da terra, soprou o fôlego e então a junção do pó com o fôlego fez com que houvesse uma alma vivente. Ou seja, o ser humano, ele é uma alma vivente e não tem uma alma vivente. Veja que é bem diferente. Eu tenho uma Bíblia e não sou uma Bíblia. Eu tenho um óculos e não sou um óculos. Eu sou uma alma e não tenho uma alma. Deus, então, ao formar o ser humano, não fez uma parte distinta, imortal, como alguns acreditam, por isso que usam o termo alma penada, que morre e que vive desassociada do corpo. Segundo o relato bíblico, isso não existe. O que existe é o pó, mais o sopro inicial de vida, o fôlego inicial, fazendo com que os órgãos todos funcionem, com que o corpo funcione, e isso é uma alma. Então nós aqui poderíamos dizer, nesse contexto bíblico, que somos três almas que estamos aqui. Sim. Não temos três almas, somos três almas, que estamos estudando a Bíblia aqui junto com muitas outras almas que acompanham conosco aqui. São pessoas vivas, são seres humanos, corpo mais o fôlego de vida. E é isso que significa o termo Nefesh Hayah, que é alma vivente. Há assim, muita cogitação quanto a isso. Alguns anos atrás surgiu um filme chamado Ghost, do outro lado da vida, e lá se dizia que pode se reencarnar, pode se sair do corpo, desassociar, vive-se por aí, a pessoa morre, volta, encontra, continua vivendo com seus familiares, tendo sentimentos. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somos uma alma. Então, doutora Raquel, nesse caso, a alma é mortal. A alma é mortal. Sim, porque se eu sou uma Ela alma... precisa
Ela é essa junção. Para que tenha alma, é preciso ter o corpo e o fôlego da vida. Quando a pessoa morre, acabou. Não tem corpo, não tem corpo, alma. Não tem. Acabou o fôlego da vida. E o homem volta ao pó, de onde veio. Mas aí, isso pode ser um choque para muita gente que acredita que, quem sabe, alguém que morreu está no céu ou está em algum outro local por aí que ainda tem uma chance. Então, morreu, não tem esperança, pastor? Por mais que seja confortador, pensar assim, morreu, está num lugar bom, está olhando por mim, está me protegendo. Por mais que seja confortador isso, não é o que a Bíblia diz. Não é isso o que acontece. Quando a pessoa morrer, ela não vai para o céu, nem vai para o inferno. O que acontece é que a alma morreu, porque não tem mais corpo, não tem mais fôlego de vida. Está morto. Mas tem esperança para essa alma? Aí vem a grande questão. Há uma grande solução para tudo isso, e foi isso que Jesus veio fazer aqui na Terra. Dar uma solução para isso. Dar um problema para a morte, problema para o pecado. Uma solução para esse problema que existia até então. Muito bem. Na verdade, quando a gente lê aqui a Bíblia Sagrada, a gente vai perceber que, inclusive, Jesus, quando morreu e ressuscitou no terceiro dia, Maria Madalena encontra-se com ele e falou assim, não me toques porque eu ainda não subi ao céu. Ou seja, ele estava ainda na sepultura durante aquele período todo. E uma outra história também de Lázaro, quando Jesus para na frente do túmulo e fala assim, Lázaro, vem para fora. Se Lázaro já tivesse desencarnado e ido para o céu, por que Jesus ia trazer ele de volta para cá? Não haveria razão para isso. Exato. Mas Jesus trouxe ele de volta à vida, porque ele até então era uma alma morta. Esse é um estudo muito bonito da palavra de Deus. Com certeza. A respeito da mortalidade da alma. Existem muitos textos bíblicos que ratificam isso. A pessoa nada sente, nada pensa. E a palavra de Deus compara a morte a um sono. E sono, olha, agora há pouco estava aqui alguém que estava dizendo que estava com sono, né? Sono é bom, não é ruim não, viu? Vamos falar um pouco do jardim? Porque Deus colocou a casa desse primeiro casal em um jardim. Olha, mas que maravilha morar num jardim, doutora Raquel. Maravilhoso. Ao ler a respeito dessa criação, pensar, o mundo é belo, o mundo hoje ainda é belo. Conserva ainda Conserva a beleza. Agora imagine quando saiu das mãos do Criador, do Salvador. Eu não sei se ele colocou a casa num jardim ou um jardim numa casa. Tudo devia se confundir. Será que havia casa? Pois é, Não, ou a acho própria que casa não. era o jardim. O jardim era um local, era o habitat daquele ser, daqueles dois seres perfeitos. E posso falar uma coisa Pode, que eu estudei claro. e que fiquei refletindo quando estudei essa lição, e ela deve vir para o nosso conforto. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os criou em igualdade. Nenhum maior ou outro menor, um superior ou outro inferior. Em perfeita harmonia e igualdade. Tal qual o local também. E os presenteou com aquele jardim. Ali foram colocados. E hoje ainda, quando a gente viaja para alguns lugares, eu lembro que uma época eu viajei para a Holanda, que coisa linda. Aqui mesmo no Brasil tem a Alhambra ali, aqui você passa aquelas flores maravilhosas. Eu imagino como era o lar deste primeiro casal, né? Devia ser uma Cheio coisa, de uma novidades. coisa incrível. Texturas, Sim. cores, sabores, Fragrâncias, aroma, sim. fragrância, dos mais variados. As flores mais diferentes. Esses dias eu estive viajando agora, recentemente, participando de um projeto da divisão euro-africana, chamado Esperança para as grandes cidades. E depois que terminei o meu trabalho evangelístico na França, fui até Luxemburgo e lá conheci os jardins de Luxemburgo. Foi algo incrível. Tulipas pretas, nunca tinha visto. Flores assim lindas, maravilhosas, e os jardins tão bem cuidados. Fiquei pensando, pensei lá, como é que deve ser o Jardim do Éden? Como é que foi? Como é que era? Se hoje já conseguimos ver um pouco de beleza, imagina como que era quando saiu das mãos de Deus. É verdade. Hoje tem pessoas que quando vem uma bela flor ou uma bela planta, precisam colocar a mão para dizer, é de verdade? Não é? Será que é de verdade? Imagina então o que teria sido o Jardim do Éden ao sair das mãos
do Criador. A Que Bíblia até maravilha. descreve um pouco, né, Descreve. das árvores que tinham, agradáveis aos olhos, dos rios que cortavam. Nós podemos talvez imaginar um pouquinho. Agora, tem como um era. problema aqui, porque aqui diz que era tão bonito assim, então para que Adão precisava trabalhar aqui, lavrar, cuidar do jardim? Não parece aqui um contrassenso? Estava tudo pronto já? Eu quero falar sobre isso um pouquinho. Então diga. Deus dá a oportunidade a todos nós de participarmos da sua obra, da sua criação. Para mim, essa é a primeira lição. Adão, ao conhecer cada planta, o momento de florir, o fruto, ele estaria entendendo o amor e esse Deus provedor e maravilhoso. Ele estaria compartilhando, conversando com a sua esposa, depois mostrando aos seus filhos. Aquela seria a grande universidade de Deus, na prática, um laboratório perfeito. E os outros seres humanos teriam ali um professor, que recém-saído das mãos do Criador, foi o primeiro a usufruir toda aquela beleza. A palavra trabalho, como nós conhecemos hoje, ela está relacionada a coisas pesadas. Algumas pessoas têm insatisfações, dissabores no trabalho. Não foi essa a ideia de Deus. Foi a ideia de compartilhar, de permitir descobrir, de ajudar. Havia muito ainda para fazer. Ele não se cansaria nesse trabalho. Era algo que daria a ele maior conhecimento e muita satisfação. Por isso que ainda hoje as pessoas que orientam vocacionalmente as pessoas fazem com que elas tentem escolher um trabalho que elas gostam de fazer, porque elas não estão indo para o trabalho, estão indo para a diversão, não é isso, pastor? Deus não criou o ser humano originalmente para ociosidade, para ficar lá no jardim contemplando as coisas, como são bonitas as árvores, como é gostosa a água, fresquinha, e sem não ficar sem fazer nada. Deus tinha um propósito para o ser humano para que ele trabalhasse e com isso tivesse a realização pessoal, que é até hoje. Deus tem um propósito para que o ser humano trabalhe e tenha também sua realização pessoal, profissional, que também é importante, que faz parte do desenvolvimento humano. Eu lembro também que a Bíblia menciona que Adão foi a pessoa que deu nome aos animais. Foi uma tarefa que Deus deu a ele. E que animais fantásticos. É impressionante que alguns animais, assim, parece que têm um humor, né? São engraçados. Você olha para ele e a criança já começa a rir, né? Olha o macaco, olha não sei o que e tal. Existem realmente alguns macacos muito cômicos, muito engraçados. E parece que Deus colocou isso para dar um sabor também na vida, né? E Adão, uma das coisas que Deus disse a ele é que ele deveria dominar sobre todos os animais. Ele não teve essa oportunidade no fim, não é? Isso não aconteceu dessa maneira. Mas o homem foi criado para dominar. É por isso que ele tem esse ímpeto, esse impulso. Mas seria maravilhoso ele ir conhecendo esses animais todos. Quem foi que ensinou o pássaro a fazer o seu ninho? Ele iria conhecer e entender isso, catalogar, quem sabe, entender em qual parte do jardim esta ou aquela ave, este ou aquele animal mais gostaria de habitar, e entender estes animais e organizar tudo isso para o benefício do próprio ser humano, do homem. Eu queria tocar um pouquinho na questão da alimentação. O livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 29, aqui aparece a alimentação que Deus deu para o homem e a mulher. Diz assim: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Dá a impressão aqui, pastor, que a alimentação original de Deus nessa época era uma alimentação vegetariana. Era uma alimentação natural. Era aquilo que a própria natureza fornecia. Os frutos, aquilo que tinha semente que poderia se autorreproduzir. Nós estamos falando aqui de um contexto onde não havia morte. Exatamente. Não se matavam animais, não se matavam pessoas. Então, muito menos a alimentação seria uma alimentação cárnea. Sim. Uma alimentação de animais. A alimentação, ela originalmente, como Deus formou o ser humano, é uma alimentação vegetariana. Como temos falado e falamos do sábado, Deus, por conhecer a fisiologia humana, deu o sábado. Deus, por conhecer a fisiologia humana, deu a alimentação balanceada e correta que o ser humano deveria ter. Uma alimentação voltada mais ao natural. Conversando aqui com o pastor Rafael Rossi, doutora Raquel Fonseca, sobre
Adão e Eva. E eu perguntei na questão da mulher, né? O homem estava ali sozinho, foi passando os minutos, porque eu não sei quanto tempo levou, né, pastor? Mas o fato é que foi menos de um dia, né? Com certeza. Sim. E parece que ele já sentiu falta de alguém, né? Todo mundo tinha. E foi interessante, e eu me pergunto, por que Deus não criou já logo Adão e Eva juntos, já fez os dois acordarem juntos? Quando nós paramos para pensar um pouquinho mais nessa história, é interessante ver. Primeiro, eu entendo que Deus primeiro criou Adão e deixou Adão ver todo o jardim sem a mulher, para que ele reconhecesse que precisaria de alguém. O reconhecimento que ele precisava de uma outra pessoa. E a partir daí, Deus então forma a mulher. Mas não forma de uma outra boneca de barro, mas Deus ele forma a mulher de Adão, mostrando que a união entre eles era tão grande que ambos estavam unidos, ligados, juntos entre si, porque a matéria de formação da mulher foi o homem. Agora, interessante, foi a primeira cirurgia, né, doutora Raquel? Foi a primeira cirurgia, sem dor. Sem anestesia, né? Sem anestesia, depois de um sono, então ele apresenta aquela companheira. Adão achou que estava sonhando ainda, né? Tudo ali era um grande sonho, tudo. As cores, a beleza do céu, tudo era um grande sonho. Mas é interessante quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Deus não esperou Adão pedir. Ele se antecipou àquela que seria uma necessidade. E ele veio, fez e entregou. Entendo que ele fez de Adão e fez da costela, e depois ele diz, essa é osso dos meus ossos. Sim. Da mesma maneira como Deus criou o primeiro ser, o primeiro homem, e houve uma relação muito especial entre Deus e esse homem, deveria haver uma relação muito especial entre homem e mulher. E a raça humana, a partir daí, passou a ser criada através do ser humano. Deus usando o seu poder através do ser humano. Eu entendo também que ele queria que Adão tivesse uma imensa consideração pela mulher. Nesse livro aqui, que o Jonathan tem embaixo, o Patriarcas e Profetas, diz que Eva deveria ser um segundo eu para Adão. A contrapartida de Adão. A contrapartida de Adão. E eu fiquei pensando o seguinte, o que a senhora falou. O relacionamento de Deus ali com a terra e vindo à existência Adão, ou seja, a proximidade, depois agora Deus retirando ali de Adão a esposa, e agora deste casal viriam seus descendentes também, né? Sim. É uma coisa... Dali a raça humana continuaria. E é interessante, como diz a doutora Raquel, veio da costela. Sim. Da costela, porque é do mesmo nível. Não da cabeça para que a mulher não fosse maior e nem do pé para que ela fosse menor, mas do mesmo nível, igual. Homens e mulheres são iguais, embora diferentes, sim, mas nenhum é mais importante do que o outro, nenhum é mais inteligente do que o outro, nenhum está acima do outro. Estão todos no mesmo nível. E eu creio que o senhor, como pastor, que tem na sua igreja jovens, a juventude, o homem é incompleto se ele não encontra uma parceira, não é verdade? Falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa. E por isso que é essa busca, né? Busca, vai chegar uma hora, começa a bater um desespero, né? Onde está a minha, ó Senhor, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho mais dessa esposa de Adão. Por que será que Deus não fez assim 2 Evas, né? 3 Evas? É interessante também, quando Deus faz, só voltando um pouco àquilo que falamos agora, existem 2 verbos que Moisés, o autor, usa aqui. Quando ele fala do homem, ele usa um verbo dizendo que Deus fez o homem, simplesmente sim, por fazer. Fez, moldou. E quando Moisés usa para a mulher, ele usa um outro verbo, que significa esculpir no hebraico. Então Moisés já fez uma diferenciação já. Deus fez o homem e esculpiu a mulher. Olha só. Isso está na etimologia da palavra, os verbos bará e atzá, que são os verbos usados por Moisés e que marcam essa diferenciação, já desde o começo. Agora, também nessa ocasião, a gente percebe que quando Deus diz ao homem que eles deverão se unir, se tornar uma só carne e devem povoar a terra, aí também Deus instituiu o sexo. Porque muitas pessoas têm o sexo como algo, porque foi desvirtuado, algo imoral.
E alguns dizem, inclusive, que o pecado original foi o sexo, quando, na realidade, Deus abençoou o casal para eles procriarem, não é isso? Exatamente. Crescei, multiplicai-vos, e isso através do sexo. Quer dizer que o sexo, utilizado de acordo com a Bíblia, é uma bênção. O sexo, Jonathan, é algo lindo e às vezes nós temos um pouco de medo disso. Eu ouvi certo dia uma palestra e achei interessante a ideia que o palestrante abordou. Ele dizia assim que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. E aos seres humanos, a plenitude da imagem e semelhança de Deus está quando um homem e uma mulher se tornam uma só carne. Unem-se as duas imagens e semelhança de Deus e se tornam um só. Essa é a beleza do sexo, é a santidade do sexo. Mas que, por ser uma instituição divina, o inimigo de Deus desvirtuou. Passou uma tinta por cima da beleza da santidade e colocou agora pornografia, imoralidade, baixaria e outras coisas que temos visto. O sexo hoje como algo feio, algo sujo, porque ele está muitas vezes banalizado do seu sentido original. Mas eu vejo que todo aquele que busca estudar a palavra de Deus e que quando vem aqui em Gênesis 2, com oração, tendo ligação com o seu Criador, passará a entender melhor essa questão também. Por que Deus criou uma companheira para esse homem? Essa companhia, ela deveria permitir que o homem encontrasse ali nela a plena satisfação, em todos os sentidos. Do companheirismo, encontrar o prazer também, e tudo isso abençoado por Deus. Hoje ainda pode ser assim, e deve ser assim, para aquele que busca a orientação divina. Quem nos criou sabe o que é bom para nós. Para aquele que quer viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Porque o próprio Deus já coloca os passos aqui. Como é que deve ser a união matrimonial. Ele que celebra o primeiro casamento e já coloca como é que deve ser aquilo que leva até o casamento. Deve haver trabalho, deve haver companheirismo, deve haver prazer, deve haver adoração ao Deus em primeiro lugar, juntos. E isso tudo é esse passo a passo que a palavra de Deus traz. Resolveria tantos conflitos se buscássemos mais. E, inclusive, Jesus se coloca como o noivo ou o esposo e a igreja como a esposa. Ou seja, o relacionamento de Jesus com a igreja é um relacionamento marido e esposa. E, inclusive, tem um texto da Bíblia que aparece aqui, o texto de Efésios, que fala do relacionamento entre o marido e a esposa. Maridos, amem a esposa como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. É uma relação muito íntima, né? Muito íntima. Entre o relacionamento matrimonial e o relacionamento de Deus com a sua igreja. Agora, nós temos um problema nos nossos dias, porque o sexo está desvirtuado, o casamento também está desvirtuado. Quantos casamentos casam, descasam, não dura muito tempo. Jovens já se relacionando como se fossem casados. Isso, em vez de melhorar, tem atrapalhado a família, né, doutora? Completamente. Quando não se atende, quando não se obedece aquilo que Deus instituiu, colhem-se amargos frutos em relação a isso. Deus quer que as relações sejam saudáveis. Ele quer o nosso bem e a nossa felicidade. Só que nós não permitimos. Nós nos opomos a isso, fazendo a nossa vontade, o nosso querer. Eu não sei quantos filhos Adão teve, a tradição diz que ele teve cerca de 30 filhos, mas a Bíblia menciona a idade dele, ele viveu 930 anos. E como a Bíblia conta tudo, ela rasga o verbo, vamos dizer assim, conta o de bom e o de mal, dá a entender que Adão continuou sempre com Eva, porque se tivesse tido duas esposas ele tinha contado. Então, realmente era um caso de amor mesmo, né, pastor? Caso de amor estabelecido de acordo com os princípios de Deus. Como você disse, Jonathan, Deus fez uma Eva só. É um homem e uma mulher. Assim deve funcionar o casamento. Mas hoje nós vivemos numa era que muitos relacionamentos são descartáveis. As pessoas não querem compromisso. Porque elas acham que amor é sentimento e amor é princípio, de acordo com aquilo que está na Bíblia. E se entendermos isso e praticarmos aquilo que Deus assim ordenou, tudo estará mais ajustado. As relações sociais e familiares hoje, elas são muito difíceis.
em função dos conceitos desenvolvidos pela própria sociedade. Amor é princípio. Esses conceitos, esses dias eu estava numa banca de jornal, para Raquel, e aí vi uma revista lá, manchete de capa, a idade certa para perder a virgindade. Eu achei interessante, uma revista assim, tratando desse assunto assim de forma aberta. Comprei a revista, levei para casa e li o artigo. E fiquei frustrado porque não dizia qual era a idade certa. Mas fiquei preocupado com uma citação do final do artigo que dizia assim, a autora: a idade certa para perder a virgindade não tem, mas tem o momento certo. E quando ele chegar, sem grilos, deixa rolar. Bem assim. Deixa acontecer. Agora não é o que a Bíblia diz. Não. Deixa o homem, seu pai, sua mãe, tem que ter maturidade, tem que ter estrutura, a mulher também, e se unem, se casem e depois se tornam uma só carne. Mas hoje os valores estão invertidos. Primeiro se torna uma só carne, para depois se deixar pai e mãe, para depois ter maturidade, para depois arrumar emprego. E como hoje a sociedade sofre por isso. Adolescentes grávidas, doenças sexualmente transmissíveis, promiscuidade, banalização de princípios, de valores morais e éticos, porque a palavra de Deus tem sido deixada um pouco de lado. Mas é impressionante o livro de Gênesis. Nós estudamos 2 capítulos até agora e eu percebi que aqui nós encontramos princípios para a nossa vida em vários aspectos. Questão do trabalho, questão da alimentação saudável, a questão de um dia de descanso, a questão do casamento, a questão sexual. 2 capítulos. Até o estado do homem na morte. Olha, o estado do homem na morte. É impressionante a riqueza da Bíblia. O tempo já passou, né? Não temos como continuar muito mais, mas doutora Raquel, por favor, mais um minutinho para os seus pensamentos finais e uma palavra especial aos nossos telespectadores. Bem, eu gostaria de falar às mulheres que neste momento estão participando da nossa programação. Mantenha seu relacionamento íntimo com Deus em primeiro lugar. Ele assim lhe fez. Você é mulher. Deve ser companheira, adjutora e um exemplo no lar e na sociedade. Eu rogo que Deus lhe abençoe. Pastor Rafael, suas considerações finais aí do que estudamos hoje. Os princípios da vida foram estabelecidos por Deus. Deus sabe o que é melhor. Deus compreende a natureza humana. Deus entende o ser humano na sua intimidade, intimamente. Por isso, se fizermos aquilo que Deus quer, se andarmos como Deus espera, isso é sabedoria. E colheremos as grandes bênçãos que Deus dê para cada um de nós.